Então agora a gente vai entrar um pouco na fotossíntese. Pessoal, fotossíntese eu acho que é um dos processos mais complicados. E é claro, eu sei que existem muitos processos dentro do nosso corpo que também são extremamente complicados, mas pensando na planta, a fotossíntese envolve mais de 50 processos bioquímicos para acontecer. E não é o objetivo aqui a gente ficar falando sobre esses processos nos mínimos detalhes, né? Afinal, o nosso objetivo aqui é concentrar nos 20% de informação, que é o que realmente você vai utilizar e te trazer resultados na prática. Mas fica o convite aí para você sempre estar se aperfeiçoando, estudando mais, porque é sempre legal e também é muito instigante a gente saber, quando tiver um tempinho aí, sobre esses processos bioquímicos. Mas aqui nós vamos passar a fotossíntese no geral, só para ter uma base, certo? A fotossíntese é o processo que permitiu a vida na Terra. Se não existisse o processo da fotossíntese, de conseguir transformar a luz em compostos orgânicos assimiláveis por outros organismos, não teria vida, não existiriam os animais. Então tudo isso é resultante do processo da fotossíntese, que nasceu com o reino vegetal, primeiramente com o reino dos micro-organismos, na verdade, as bactérias, e que depois foi transportada para o reino vegetal. Fotossíntese significa síntese utilizando a luz, e todos os organismos fotossintetizantes utilizam a luz para chegar nessa equação aqui. Essa é a equação simplificada da fotossíntese que conhecemos, que nada mais é do que a extração do carbono da molécula de CO2, do gás carbônico, e da extração do hidrogênio da água para formar carboidrato. E de sobra ainda um oxigênio líquido. Olhando aqui, parece fácil, né? A água se junta com o CO2, sai carboidrato e oxigênio, mas aquelas 50 reações que eu falei para você, elas estão aqui no meio. Primeiro para conseguir energia, para conseguir quebrar esse CO2, depois conseguir a água, quebrar essa molécula de água e juntar depois tudo isso para sair o carboidrato e o oxigênio no final. Então a célula vegetal, que é uma fábrica fantástica de transformação da energia solar em energia química e essa energia química em energia armazenada. Energia estocada que poderá ser consumida quando a planta precisar ou quando não tiver sol ali, por exemplo. E como que isso acontece? Na energia solar existem fótons de luz, que são partículas físicas que podem ser capturadas para transformação em energia química, né? Que é os conhecidos ATP e NADPH, que serão mais tarde utilizados na fabricação da glicose, que é um carboidrato mais acessível, e depois em amido, um carboidrato de armazenamento mais prolongado. Nessa figura, nós conseguimos ver as células responsáveis pela fotossíntese, que são as células do mesófilo, esse tecido aqui que está dentro da folha. Dentro da folha existem vários tecidos, a cutícula, o parênquima palissádico, o próprio xilema e tem o mesófilo, que é formado então pelas células onde ocorre a fotossíntese. Dentro das células do mesófilo existem as organelas, chamadas cloroplastos. E dentro desses cloroplastos existem órgãos chamados tilacoides, que são os responsáveis pelo armazenamento da energia solar através da fixação dos pigmentos, conhecido como clorofila. Ou seja, dentro dos fótons de luz, a planta captura o que está dentro de todas as bandas da luz visível e reflete, ou seja, não utiliza o que está dentro da banda da luz verde, por isso que a planta é verde. Então, quem é o responsável por captar essa luz, essa energia, né, de reter primeiramente essa luz, são os pigmentos, são as clorofilas que estão dentro dos tilacoides. Uma vez a luz entrando ali e sendo transformada em energia química, ela formará então as moléculas de ATP e NADPH2, que nada mais são do que moléculas responsáveis pelo armazenamento dessa energia química, como eu falei. E atenção para a pergunta surpresa. Qual é o elemento principal que faz parte do núcleo dessas moléculas? Você lembra?
É o fósforo. Então, olha o fósforo aparecendo ali. O fósforo é sempre muito ligado na questão energética de todos os seres vivos, justamente porque ele faz parte da estrutura desses dois carinhas aí. Bem, depois disso, essas duas substâncias que estão armazenadas, né, nessa energia química captada, reduzem o gás carbônico. O que é reduzir o gás carbônico? É extrair o carbono dessa molécula de CO2, fixar ele em moléculas de carboidrato. Então, da mesma forma que a luz oxida a água quando ela é capturada pelos cloroplastos, e o resultado dessa captura é o ATP mais oxigênio, acontece também com a redução do gás carbônico na transformação pelos ATP e NADPH, tendo como resultado o carboidrato e o oxigênio. E olha nessa figura como é um tilacoide, só para vocês terem uma ideia, é uma organela assim formada por duas membranas que parecem moedinhas, por isso o seu conjunto é chamado de granas. E a clorofila fica lá dentro, captando então essa energia. E também como curiosidade para vocês saberem, olha só como é a molécula de clorofila. Parece uma flor, tem uma estrutura que faz com que ela seja uma molécula aberta, como se fosse um sensor realmente, propriamente dito, captando essa energia solar. Também tem uma cauda formada por carboidratos que serve para fixar ela lá no tilacoide e essa parte aqui é a responsável pela captação da luz. E olha só qual elemento está presente no meio da molécula de clorofila. O magnésio. Essa é a principal função do magnésio. Já estou adiantando aqui antes da aula de nutrição, né, que vai ser no próximo módulo. Ele é o componente central da molécula de clorofila. E junto com ele tem também o nitrogênio. E é por isso que a falta de magnésio atrapalha também na absorção do nitrogênio. O sintoma de deficiência do nitrogênio que a gente vê é o amarelecimento, porque o nitrogênio também faz parte da molécula de clorofila. Sem nitrogênio, sem clorofila, sem a cor verde. Por isso que só o visual não garante. Tem que ter análise, porque o que parece ser uma deficiência de nitrogênio pode ser, na verdade, uma deficiência de magnésio. Então você vê, como tendo informações básicas, você consegue ir montando o castelinho do conhecimento. E por isso que eu estou te passando essas informações aqui teóricas, porque mais para frente, quando a gente for interpretar a análise de solo, é legal que a gente saiba o mínimo essas coisas e não saia do zero, combinado? E só uma curiosidade que eu acho muito legal falar aqui, essa capacidade de fazer fotossíntese, ela veio lá na origem da vida na Terra, das cianobactérias. Então, na verdade, a ciência descobriu, através de mapeamento genético, que os tilacoides, eles na verdade são a evolução das antigas cianobactérias ancestrais. Existem cianobactérias que fazem fotossíntese até hoje, mas as primeiras cianobactérias que apareceram na Terra, elas começaram a fazer processos de simbiose com células eucariontes. Lembra o que são células eucariontes? São células um pouco mais complexas, com mais estruturas. Elas se uniram com essas cianobactérias que forneciam para elas o carboidrato em troca de outros processos. E conforme foi evoluindo o tempo, essas cianobactérias perderam a capacidade de viverem sozinhas. Elas foram perdendo o material genético de sobrevivência isolada e foram concentrando dentro do núcleo só as informações de fotossíntese. E aí, então, ela acabou virando uma organela dentro de uma célula. E aí, cada vez mais, esses micro-organismos foram se juntando e evoluindo até formarem as primeiras plantas aquáticas, que também foram evoluindo para formar as primeiras plantas terrestres. Então, na verdade, a cianobactéria é o ancestral do tilacoide, que foram os primeiros organismos fotossintetizantes da Terra. Isso é o máximo, fala a verdade. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre as 3 formas que a planta absorve e armazena o carbono e que as diferencia em C3, C4 e CAN. Vamos lá?